Olá! Aqui estamos mais um dia. Deus nos permite mais um dia pela graça dele. Que a paz de Cristo esteja em seu coração, esteja em sua família, esteja em seu lar, em seu casamento. Que o Espírito Santo possa trazer paz ao seu coração, alegria ao seu coração. Sinta-se o abraço, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. É maravilhoso ter você aqui comigo, viu? E você que é a primeira vez, se é a sua primeira vez aqui no meu canal para o estudo, seja muito bem-vindo. Volte sempre. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, aciona o sininho, se inscreve, curte, comenta, deixa aqui um comentário, deixa aqui uma dúvida, uma pergunta. Sinta-se à vontade, aqui também é a sua casa. Hoje vamos estudar, fazer a nossa leitura, refletir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeiro fazemos a nossa leitura, depois iremos estudar, iremos refletir juntinhos. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem sido edificante para a sua vida e para a sua casa. Vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apenas de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como os meus filhos. Abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos?
pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Senhor, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui está Paulo, né? Mais uma vez, falando sobre a vida cristã, a vida com Deus, sobre o valor de uma vida com Deus, sobre o zelo da vida com Deus. Paulo cria que era possível o crente receber a graça de Deus, experimentar a salvação e depois, por causa do descuido espiritual ou de viver em pecado deliberado, abandonar a fé e a vida do Evangelho e voltar a se perder. Esse entendimento é muito importante. Para o crente precisa entender que uma vida com Cristo é o dia a dia, né? Nós devemos alimentar a nossa vida, o nosso corpo espiritual da mesma forma ou até melhor, né? Como uma vida normal, a vida do dia a dia, a vida no corpo natural. Muitas pessoas elas esquecem disso, que a nossa vida espiritual, a nossa área espiritual, ela precisa ser alimentada, ser cuidada. Precisamos ter zelo com a nossa vida espiritual. Todos devem ser exortados a reconciliarem com Deus e a receber a sua graça. Eu sempre falo que nós cristãos devemos, de vez em quando, fechar para balanço. Devemos fazer um exame, uma hora ou outra, observar as nossas atitudes, as nossas ações. Se o nosso proceder está nos afastando de Deus ou nos achegando a Deus. Aqueles que recebem a graça de Deus devem ser exortados a não recebê-la em vão. É isso que Paulo estava dizendo, né? A graça de Deus na vida de algumas pessoas é em vão. Para algumas pessoas, ela faz ser em vão, porque ela não cuida daquela graça, daquilo que ela recebeu sem merecimento, ela não valoriza isso. Quando Paulo expressa, enfatiza no versículo 10 como pobres, não é uma contradição para o Evangelho. Quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele não veio para nos dar riquezas materiais, né? Jesus veio para a salvação da nossa alma. Ele veio trazer muito mais. O tesouro que ele tem não é terreno. O reino dele não é terreno. E isso causa uma grande confusão entre os cristãos. Tem pessoas que têm dificuldades em ver pessoas, né, que diz que serve a Cristo, que é cristão e não tem uma condição financeira abastada. Primeiro, nós devemos separar as questões, as coisas da vida. Existem aquelas pessoas que acham que por servir a Jesus, um milagre vai acontecer em sua vida financeira e ele não precisa. Você acredita que existem ainda pessoas que têm esse pensamento e
que eles não precisam se esforçar, não precisam estudar, não precisam trabalhar, porque Deus vai o enriquecer, né? O milagre vai acontecer. Quando Jesus falou que nós deveríamos buscar o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se você for ver ali direitinho o que Jesus falou, ele estava dizendo sobre as necessidades básicas, né? Ele não estava dizendo sobre riquezas. Nós devemos entender que para sermos, vamos dizer assim, não é nenhum pecado um cristão desejar riqueza e correr atrás também da riqueza, trabalhar, se esforçar, estudar. Não tem nenhum problema nisso e não tem pecado nisso. Mas nós não devemos se esquecer do que Jesus falou. Devemos primeiro buscar a salvação da nossa alma e nos dedicar a isso também. Mas também nós devemos também entender que nem todo mundo será rico, né? Nem todo mundo será financeiramente abastados. E também não tem nenhum problema e nenhum pecado, né? Porque eu já vi pessoas ser condenadas por passar uma crise financeira. Já vi pessoas, tem pessoas que têm dificuldade em ver Deus na vida de alguém que financeiramente ela não seja abastada. Primeiro, é um estudo muito longo, né? Isso é muito amplo. Nós devemos olhar todos os ângulos da vida dessa pessoa. Às vezes é um momento que ela esteja passando. Às vezes pode ser também uma aprovação de Deus, mas isso não quer dizer que a pessoa é infiel, que a pessoa está em pecado, porque Jó foi tirado os seus bens exatamente por ele ser fiel a Deus, né? Foi uma provação, porque o inimigo das nossas almas desacreditava que Jó seria fiel a Deus, mesmo sem ter os bens materiais. Então, são muitas coisas envolvidas em uma vida financeira. Às vezes a pessoa também não sabe administrar a sua finança, o seu dinheiro. Existem também, às vezes a pessoa não é fiel aos dízimos, às ofertas, né? Então, quando você vê alguém, né, vamos dizer assim, pobre financeiramente, sem ser abastados, você tenha cuidado em julgar esta pessoa, porque são N fatores, né? Às vezes a pessoa, ela não tem um estudo para ter um trabalho melhor, né, um serviço melhor. Às vezes ela também não tem condição para se dedicar a isso, né? E Deus também pode em sua infinita misericórdia, resolver, né? Eu falo, dar o dom da riqueza para a pessoa, da prosperidade, né? Agora também não devemos esquecer do mendigar o pão, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento de provação, mas viver uma vida mendigando, não entre ser ricos ou mendigar. O mendigar também nós devemos observar o que está acontecendo conosco. Se é uma provação, se é um presente momento, é uma dificuldade em nossas vidas, ou se alguma coisa também até no nível espiritual, que essa pessoa só vive mendigando. Esse tempo é um tempo longo, essa pessoa não sai dessa provação, está sempre mendigando, sempre na provação. Então ela precisa fazer uma avaliação, né? E isso é uma avaliação pessoal. Nós que estamos de fora temos que ter cuidado em julgar alguém, né? E agora vem um entendimento que eu particularmente gosto bastante, traz um entendimento cristão, de uma vida cristã, e que se nós conseguirmos entender isso, teremos menos problemas em nossas vidas. Quando Paulo fala no versículo 14, julgo desigual com os infiéis. Diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima
com incrédulos. Você consegue entender isso? Quando o salmista fala que nós não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores, fazer aliança, amizade. Não devemos, nós temos que esclarecer isso também. Você não pode ser deselegante, né? Maltratar pessoas que não têm a Cristo, mas devemos ter cuidado em alianças, em intimidade, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão em Cristo, né? Paulo, ele falou que más companhias corrompe, né? Corrompe os bons costumes. Devemos ficar atentos a isso. Nestes contextos estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, namoro e casamento com incrédulos. A Bíblia diz que a luz e as trevas não ficam no mesmo lugar. Ou fica a luz, ou fica as trevas. A associação entre cristãos e o incrédulo deve ser o mínimo necessário. A convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Se você está preparado, ou se você vê alguém, né, e você está com o intuito de ganhar ele para Cristo, é uma outra situação. Mas você precisa observar se você está preparado para isso, para que você não seja corrompido por ele. Eu observo muitas pessoas, até em relação a relacionamentos. A pessoa, ela fala assim, eu vou ganhar ele para Cristo, ou ela para Cristo, para depois casar com ela. Você tem que ter cuidado com isso, porque muitas pessoas não estão preparadas para isso e terminam se enrolando, se enroscando, e ao invés de trazê-lo para Cristo, termina indo com ele, né? Então tenha muito cuidado com esse contexto de amizade, de aliança, deixando bem claro que não devemos destratar ninguém, maltratar ninguém por não servir a Cristo, mas devemos ter cuidado em ter uma vida íntima, intimidade, aliança. Devemos ter muito cuidado com isso, viu? Tem que estar sempre alerta, sempre observando nas rodinhas onde eu me assento, as conversas que eu tenho, né? Eu conheço pessoas que não servem a Cristo, mas que são pessoas maravilhosas, pessoas de boas índoles, né? Pessoas de ética, né? E aí você pode conversar, pode ter amizade, mas sempre ali em vigilância, né? E tentando trazer ele para Jesus, né? No versículo 16, ele fala o templo de Deus com os dos ídolos. Ele apresenta um forte argumento no sentido de um crente nascido de novo, sendo templo de Deus e do Espírito Santo, né? Não poder ser habitado por demônios. Ou é Espírito de Deus, né? Ou o seu templo é de Deus, ou é templo dos demônios. Ou você serve a Deus, o seu corpo exalta a Deus, ou exalta aos demônios. Não tem como, ao mesmo tempo, servir a Deus e aos demônios. Por isso que quando a Bíblia fala que nós somos o templo de Deus, por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, com o nosso templo, com a nossa forma de viver. Porque não podemos exaltar a Deus e aos demônios, a Deus e a Baal, né? Os ídolos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, representavam demônios. Logo, a pior forma de profanação no Novo Testamento era colocar ídolos no próprio templo de Deus, né? Você vai ver lá no Antigo Testamento, não é no Novo, é no Antigo Testamento, em 2 Reis 21, 7, 11 ao 14, a qual foi colocado ídolos, né? No templo de Deus. Semelhantemente, nunca devemos profanar nosso corpo,
a habitação do Espírito Santo, permitindo os demônios ter acesso, abertura, portas, né? Legalidade para o mal, para Satanás. Por isso que devemos manter o nosso corpo santo, o nosso templo limpo. Devemos ter cuidado com as contaminações que podem trazer legalidade e um prejuízo para a vida espiritual, né? Trazendo frieza e nos afastando de Deus. Embora um espírito imundo não possa habitar ao lado com o Espírito Santo, no verdadeiro crente, pode haver circunstância em que um espírito maligno haja no indivíduo cuja conversão esteja em marcha, não estando ele ainda plenamente regenerado pelo Espírito Santo. Devemos entender isso daí, né? Às vezes a pessoa ela está em uma construção em Cristo. Ela está num processo de conversão, porque nós devemos deixar bem claro que a conversão não é do dia para a noite. A conversão, ele é um processo, né? Ele não é quando eu me declaro cristão, que agora eu vou seguir a Cristo, ali eu não estou convertida, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Então, de agora em diante, ele segue num processo, num caminho de uma santificação, de um crescimento com Cristo, de uma conversão. A conversão pode, às vezes, envolver a expulsão de demônios de uma pessoa que sinceramente deseja seguir a Cristo, mas que está enfrentando problemas maiores com certos pecados. Entendeu? Às vezes, porque são muitos fatores. A pessoa aceita Cristo, a partir daquele momento, ela, né, você lembra da casa vazia que Jesus falou, né? Ele vai embora. Mas se eu não preencho aquela casa com o Espírito Santo, com a presença de Deus, ele vai voltando aos pouquinhos, né? E eu vou trazendo legalidade, né? As portas que são abertas. Eu sempre falo que para Deus, para que Ele entre na minha vida e faça maravilhas na minha vida, eu preciso abrir as portas, o inimigo não, apenas uma brecha, né? Por isso devemos estar sempre alerta. Mas aquele cristão, aquele crente, aquela pessoa que é novo convertido, ele vai passar por um processo de libertação, um processo de santificação, de mudança de vida, né? E de caráter. Mudando para um caráter cristão. Outra coisa que devemos entender é que esse processo de transformação, de conversão, ele não para. E que cada um tem o seu tempo para a sua transformação. Ou às vezes a pessoa ela estaciona, né? Devemos entender que na igreja existem pessoas que já estão num processo, vamos dizer assim, se pode se dizer assim, elevado, né? Já está bem adiante, e outras pessoas estão anos dentro da igreja e continua sem a conversão. Porque a conversão, ela depende de N fatores. Depende da igreja que ela está servindo, do ensinamento que ela está tendo, precisa do querer pessoal, do esforço pessoal, do querer ser transformado por Deus, né? Deixar o seu eu, deixar as suas vontades e servir a Cristo. E a libertação também, ela não é do dia para a noite, né? Então, assim, nós devemos respeitar e entender isso, que cada um tem um processo, cada um tem o seu tempo. E infelizmente tem pessoas que diz que serve a Jesus, mas não são convertidas e às vezes está anos dentro da igreja. Por isso nós devemos ter cuidado com isso. E como eu já falei aqui, sempre esteja diante do espelho chamado Espírito Santo.
fazendo um balanço da sua vida, para que você não tenha uma vida estagnada, sabe, espiritual. E às vezes nós conseguimos observar que tem pessoas que estão dentro da igreja, mas muitas das vezes são piores do que as que estão no mundo, porque junta, né, bagunça tudo ali, ela nem vive uma vida com Deus e nem vive uma vida mundana. Ela não consegue viver as bênçãos de Deus, ter uma vida em paz, ter harmonia na sua casa, ter um lar abençoado, porque ela só diz que serve a Jesus. Se eu não sigo a palavra de Deus, se eu não sigo os preceitos de Deus, se eu não obedeço aos seus mandamentos, vão é estar na casa do Senhor, né? Vão é dizer que serve a Cristo. Porque na verdade eu digo que eu sou livre, mas eu sou escrava. E a minha vida não condiz com alguém que tomou posse das bênçãos de Deus. E às vezes a pessoa ela não consegue ter uma vida abençoada, ter um lar abençoado, ter um casamento abençoado, exatamente por isso, porque ela não tem uma mente transformada em Cristo, ela não tem um caráter de Cristo. Tudo está nela, a sua vida, o seu pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar, as suas atitudes. No fundo, é de alguém mundano, é de alguém que não foi transformado em Cristo. Que eu e você não façamos parte desta leva, né, desse tipo de cristãos, né, que se diz cristãos. Sejamos diferentes. Vamos prosseguir em ter uma vida com Cristo. Vamos buscar a cada dia ter uma vida melhor em Cristo, ter um crescimento em Cristo, para que nós não tenhamos uma vida triste em Cristo, uma vida estagnada em Cristo. Eu até já ouvi pessoas dizendo: depois que eu aceitei a Cristo, eu sou mais atribulada, né? E eu já ouvi até pessoas falando de outras pessoas: depois que fulano aceitou a Cristo, ele é mais mal-humorado, é de mal com a vida, é uma pessoa com pensamentos negativos, é uma pessoa chata. Aí se você for observar, diante do que a Bíblia diz, essa pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada. Ela pode dizer que está servindo a Cristo, mas ela não está obedecendo, seguindo aos preceitos, ao manual que é a palavra de Deus. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho paz, não tenho alegria em Cristo, eu tenho que fazer uma autoanálise. Qual será o evangelho que eu estou seguindo? Será mesmo que eu estou seguindo a vontade de Deus? Estou sendo um cristão conforme a palavra? Porque se eu não estou vivendo na plenitude da palavra de Cristo, né, a plenitude eu não estou participando, não sou participante das bênçãos de Deus. Então a minha vida é pior do que quando eu estava no mundo. Mas que hoje, esse dia, possamos fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós e possamos viver como filhos, herdeiros. Nós somos servos, né, de Cristo, mas fomos adotados por Deus como filhos e que possamos ter uma vida de filhos e que você possa viver a plenitude no Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao seu coração. Eu sou Geisa Pingo, terapeuta cristã. Se esse conteúdo, esse estudo tem te abençoado a tua vida, porque eu sei que tem, né? Se esse estudo tem te ajudado de alguma forma, compartilha com alguém que você ama, com alguém que precisa conhecer a verdade, precisa vir para esse caminho maravilhoso.